Algumas profissões oferecem a chance de enriquecer em apenas um ano de trabalho, mas o custo é aterrador. A taxa de mortalidade é 30 vezes maior do que em empregos comuns. Enquanto isso, cerca de 20% dos jovens no mundo inteiro enfrentam o desemprego à procura de qualquer oportunidade de sustento. Neste vídeo, vamos explorar os 10 trabalhos mais perigosos do planeta, revelando os sacrifícios e os riscos imensos que esses trabalhadores enfrentam. Os mineiros de enxofre na Indonésia. Há um trabalho infernal, que paga apenas $8 por dia, o equivalente a R$60. Esses trabalhadores suportam gases vulcânicos tóxicos intensos, enquanto se movem por penhascos sem qualquer equipamento de proteção adequado. Esse é o árduo trabalho dos mineiros de enxofre. Às 4 da manhã, centenas deles começam a extrair o mineral de uma cratera com 30 metros de profundidade. Trabalham por mais de 10 horas diárias, sob temperaturas escaldantes e envoltos por gases letais. Os equipamentos são rudimentares. Um simples pedaço de tecido úmido para tentar se proteger do pó de enxofre. Uma defesa que se prova inútil, pois muitos acabam morrendo de câncer de pulmão, vítimas da inalação prolongada de gases tóxicos. A expectativa de vida desses heróis desconhecidos varia entre 40 e 50 anos. Trabalham com as mãos nuas e frequentemente sofrem com erupções cutâneas e bolhas causadas pelo contato direto com o enxofre. Eles carregam blocos de até 10 quilos por perigosos penhascos, onde um pequeno erro pode significar uma queda fatal. O contato com os gases ácidos é muitas vezes letal. Não é à toa que o enxofre é chamado de ouro do diabo. Pescadores de caranguejo no Alasca. Esses corajosos homens enfrentam o mar impiedoso enquanto caçam o valioso rei dos caranguejos. Nas águas geladas e agitadas do Alasca, em meio a um clima severo, esses pescadores trabalham em condições extremas. As jornadas podem chegar a 21 horas por dia e a taxa de mortalidade é 50 vezes maior do que a de empregos convencionais. Durante a temporada de pesca, um pescador pode ganhar entre $140 mil e $400 mil, uma fortuna que atrai muitos. Mas o preço é alto. Eles enfrentam mares revoltos, temperaturas abaixo de zero e o constante perigo dos equipamentos pesados que manuseiam. A preparação para essa perigosa jornada é intensa, exigindo rigoroso treinamento físico e mental. Mesmo com todas as precauções, os acidentes são frequentes, e muitos acabam em tragédia. A localização remota dos barcos torna quase impossível o rápido acesso à assistência médica em casos de emergência. A vida a bordo é dura. Enfrentam exaustão, privação de sono e condições de vida sufocantes. A pressão por capturar grandes quantidades de caranguejo em um curto período aumenta o estresse e o risco de erros fatais. Apesar dos altos salários, os perigos constantes e a alta mortalidade fazem desse um dos trabalhos mais arriscados do mundo. Produtores de sal. A Índia, um dos maiores produtores de sal do planeta, contribui com 1/3 da produção global. No entanto, essa indústria cobra vidas e oferece rendimentos mínimos a seus trabalhadores. Todo mês de julho, os produtores de sal enfrentam condições desumanas, deslocando-se para desertos escaldantes. Nesses terrenos áridos, onde a areia e o calor são impiedosos, não há quase nenhum recurso disponível. Os trabalhadores cavam poços de até 10 metros de profundidade para extrair a água salgada. O processo é árduo e demorado, exigindo meses até que a água evapore por completo, deixando apenas o cristal de sal. A expectativa de vida desses trabalhadores raramente ultrapassa os 60 anos, devido às condições severas a que estão expostos. O calor extremo e a água subterrânea ácida causam infecções de pele graves e debilitantes. Além disso, o intenso reflexo do sol sobre o sal pode levar à cegueira temporária ou permanente. Apesar de enfrentarem condições tão duras, a remuneração é irrisória. Recebem entre 14 e 28 ienes por tonelada de sal. Enquanto isso, os comerciantes que compram sal conseguem aumentar seus lucros em até 60 vezes, graças ao processamento e à revenda. Em um ano favorável, uma família de produtores de sal pode ganhar cerca de 10 mil ienes, uma quantia insuficiente para cobrir suas necessidades básicas. A disparidade entre o esforço descomunal e a mísera recompensa reflete a cruel realidade que esses trabalhadores enfrentam diariamente. O guardião de farol na Bretanha, onde as tempestades rugem e as ondas podem alcançar até 30 metros de altura, foi erguido um farol solitário, uma sentinela luminosa no horizonte, guiando os navegantes perdidos em mares furiosos. Os guardiões de farol, esses vigilantes solitários, enfrentam desafios imensos. A separação de seus entes queridos é uma constante dolorosa, pois vivem em isolamento, com apenas o vento e o oceano como companhia. As condições meteorológicas adversas tornam o trabalho ainda mais árduo e perigoso. Apesar de receberem cerca de R$624 mil por ano, o salário, por mais tentador que seja, não paga o preço da solidão e do risco. Um
único deslize pode ser fatal, uma onda colossal pode engolir um homem, destroços de uma tempestade podem esmagá-lo. Além disso, o isolamento impõe uma carga psicológica terrível, alimentando a solidão e o desespero. A profissão é restrita a pessoas com menos de 40 anos, com saúde impecável. E não é à toa. O trabalho exige uma vigilância constante e uma força física e mental sobre-humanas. A manutenção do farol, a limpeza e a supervisão de equipamentos requerem preparação e resistência. Muitos consideram esse trabalho uma missão de vida, uma nobre tarefa de salvar outras vidas, permitindo que navios naveguem com segurança em mares traiçoeiros. No entanto, a pergunta permanece: será que o salário justifica os perigos? O isolamento, o medo e a constante ameaça tornam essa uma das profissões mais desafiadoras e solitárias do mundo. Coletores de mel no Nepal. Nos penhascos íngremes do Himalaia, onde as alturas desafiam a coragem, uma profissão antiga e perigosa persiste: a coleta de mel. Esses trabalhadores ousados penduram-se em frágeis escadas de corda, subindo paredões montanhosos para alcançar os favos das abelhas do Himalaia. Estas abelhas são gigantes, e seu veneno é poderoso. Uma única picada já é dolorosa, mas múltiplas podem ser fatais. O trabalho exige não apenas coragem, mas também uma habilidade incomum. Equilibram-se em alturas extremas enquanto enfrentam enxames de abelhas ferozes. As escadas de corda, gastas pelo tempo, são traiçoeiras. Um único erro, e a queda é mortal. A natureza remota dos locais de coleta só agrava o perigo em caso de emergência. A ajuda está muito longe. O mel que colhem é valioso, com 50 gramas sendo vendidos por 25 mil yuanes. Entretanto, os coletores veem apenas uma pequena fração desse valor, vivendo em condições de pobreza, mesmo arriscando suas vidas. Com menos de 50 anos, já estão no limite de suas capacidades físicas para esse trabalho arriscado. As intempéries, os terrenos acidentados, a ausência de equipamento de proteção adequado fazem desse ofício uma verdadeira luta pela sobrevivência. A coleta de mel no Nepal é uma tradição rica e culturalmente significativa, mas é imperativo que se tomem medidas para proteger esses corajosos trabalhadores. Melhor segurança, remuneração justa e suporte médico são essenciais para garantir que essa profissão tão valiosa não continue a ser uma sentença de morte. Trabalhadores de extração de calcário. Nas pedreiras que escavam a terra em busca do calcário, trabalhadores enfrentam um cotidiano repleto de perigos. Com equipamentos rudimentares e pouco ou nenhum treinamento, são expostos a condições insalubres e arriscadas. Operar máquinas pesadas em terrenos instáveis traz à tona o risco constante de acidentes fatais. Cortes, quedas e a inalação de poeira tóxica que lentamente destrói seus pulmões fazem parte da rotina. A expectativa de vida não ultrapassa os 45 anos, um reflexo das condições cruéis a que estão submetidos. Sem equipamentos de proteção adequados, o trabalho torna-se uma sentença e, ainda assim, o pagamento diário é miserável, insuficiente para sustentar uma vida digna. Muitos desses trabalhadores continuam nesse ciclo por pura necessidade, aceitando os perigos e a precariedade como parte de sua realidade. A extração de calcário, essencial para diversas indústrias, como a de construção e a de produção de cimento, revela uma dura contradição. A importância econômica não se traduz em dignidade ou segurança para aqueles que fazem o trabalho sujo. É urgente a implementação de normas de segurança, a introdução de tecnologias que protejam vidas e uma remuneração justa que valorize o sacrifício desses profissionais. Coletores de ninhos de pássaros no Sudeste Asiático. Nas alturas íngremes e traiçoeiras, onde os penhascos se erguem como gigantes imponentes, os coletores de ninhos arriscam suas vidas por um pequeno tesouro, os ninhos de pássaros feitos de saliva. Estes delicados artefatos são valiosos, mas o preço de sua coleta é terrível. Um escorregão, uma perda de equilíbrio e a queda é certa, levando à morte instantânea. Por cada ninho, recebem míseros 71 yuanes. A expectativa de vida desses coletores é de apenas 45 anos, uma marca de como o perigo está sempre presente. Eles caminham descalços por pedras afiadas, escalam superfícies escorregadias e desafiadoras, tudo para alcançar os ninhos nos pontos mais altos. Quando finalmente chegam ao topo, selecionam os ninhos, diferenciando-os pela dureza e cor, para então vendê-los a clientes distantes. A localização remota desses locais torna a obtenção de ajuda quase impossível. Se um acidente ocorre, a assistência médica é lenta e, muitas vezes, chega tarde demais. O isolamento e os baixos salários tornam esse trabalho uma das profissões mais cruéis e perigosas do mundo. No entanto, a falta de alternativas faz com que muitos continuem a arriscar suas vidas diariamente. Os coletores de açaí no Brasil vivem pendurados entre a vida e a morte, escalando diariamente árvores imponentes de até 20 metros, guiados apenas por uma corda simples, o giral, que lhe sustenta o corpo e a esperança. Cada passo é um risco, cada galho, uma ameaça invisível.
Ali, no topo das palmeiras, eles desafiam o destino para colher os frutos que alimentam a economia e a cultura de suas comunidades. A colheita, tão vital quanto o ar, é também um desafio mortal. A cada subida, o vento sussurra histórias de quedas e vidas ceifadas em um segundo de descuido. O açaí, que enriquece muitos, não enriquece aqueles que o colhem. Os ganhos são miseráveis, insuficientes para proporcionar uma vida digna. E mesmo assim, esses homens e mulheres seguem subindo, guiados pela necessidade de alimentar suas famílias. Além da altura vertiginosa, enfrentam animais selvagens e as surpresas implacáveis da floresta. A pressão é constante. A necessidade de colher o máximo em tão pouco tempo aumenta o perigo, e o giral, essa técnica tradicional e frágil, pode falhar a qualquer momento. Eles não têm equipamentos modernos de proteção. Seus corpos, suas mãos calejadas, são as únicas ferramentas. E quando o sol se põe, eles descem, com a coragem exausta, mas vivos por mais um dia. O açaí, esse fruto que alimenta tantas bocas, é também a sombra do perigo para quem o colhe. Eletricistas de alta tensão, os dançarinos das linhas de energia, equilibram-se entre o céu e a terra, suspensos em fios de eletricidade que podem, a qualquer momento, roubar-lhes a vida. Esses profissionais, invisíveis aos olhos da maioria, garantem o fluxo de energia que ilumina cidades e mantém o mundo funcionando. Escalando torres altíssimas, desafiam o vento, o frio, o calor escaldante e os choques elétricos que os espreitam, prontos para um golpe fatal. O salário que recebem é uma ironia cruel. Para enfrentar a morte a cada dia, são pagos com quantias modestas. A cada ano, pelo menos 15 trabalhadores perdem suas vidas. Suas histórias são esquecidas, mas seus sacrifícios estão estampados nas luzes que acendemos com um simples toque. O treinamento técnico e os equipamentos de segurança podem minimizar os riscos, mas o perigo é sempre presente. Um erro, um momento de distração, e a vida se vai. Esses dançarinos modernos flutuam no limiar da vida e da morte, em uma coreografia silenciosa que sustenta o mundo moderno. Mas a pergunta persiste: será que seu sacrifício é realmente reconhecido? Trabalhar em plataformas de petróleo offshore é como viver em um campo minado. Cada máquina, cada válvula, cada gota de petróleo que escorre carrega consigo o potencial para um desastre. Lá, no meio do oceano, a solidão é constante e os turnos intermináveis. Os altos salários são uma tentação perigosa, atraindo jovens que, muitas vezes, nunca voltam para casa. A manutenção dessas plataformas requer conhecimento técnico avançado e corpos fortes. Mas nem mesmo a preparação e a vigilância constante podem impedir os vazamentos de petróleo e gás, que são bombas relógio à espreita. Quando eles ocorrem, os trabalhadores são lançados em uma corrida contra o tempo, tentando evitar catástrofes ambientais e salvar suas próprias vidas. A cada explosão, a cada vazamento, o ar se enche de medo e a água de perigo. A exposição a substâncias tóxicas é constante, e o som de uma explosão pode ser o último que se ouve. Muitos questionam se o preço da segurança pessoal vale os altos salários. E mesmo que a indústria offshore continue a florescer, o custo humano parece ser um preço alto demais a se pagar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!